Diga assim, simplesmente Jesus. Sabe, a pregação, a partir desses últimos dias, não sei se você percebeu, eu nunca mais vou subir numa plataforma sem em algum momento falar do grande amor de Deus em Jesus pela sua vida. Por quê? Porque isso é o que importa no final das contas. É você entender que você é amado, muito amado, grandemente amado, profundamente amado. É isso que você precisa compreender. Porque um filho amado, ele não tem medo de nada. Ele sabe que tem um pai que o defende, que o protege, que o guarda e que o sustenta, que o livra do mal e que faz ele crescer e prosperar nessa terra. Simplesmente Jesus. Repete comigo? Então, querido, a revelação de Jesus, ela é fundamental e imprescindível para que você possa experimentar e participar desse tempo de recomeço. Nós vamos trazer um pouco mais de luz, né, a respeito desse assunto, dessas verdades que agora estão sendo reveladas para nós. Agora, isso já faz mais de 2000 anos, mas para nós, para essa geração, sobretudo para você, essa verdade está sendo declarada agora, e eu vou lhe dizer algo, você é um privilegiado por estar aqui nessa igreja, por quê? Porque 90% ou mais de 90% das igrejas não falam sobre isso, não entendem sobre isso, e querem trazer as ovelhas, os discípulos, os irmãos, debaixo do chicote, dizendo que se você não entregar seu dízimo, você vai ser amaldiçoado. Eu estou dizendo que se você entregar o seu dízimo com graça, você vai ser abençoado. Mas não estou dizendo que você vai ser amaldiçoado. Você não pode mais ser amaldiçoado, porque Cristo já se fez maldição no seu lugar. O que você pode é deixar de receber a bênção, mas amaldiçoado você não vai ser mais. Está me entendendo? Agora as pessoas gostam de usar o terror, o medo para conseguir controlar a massa e fazer com que as pessoas sejam fiéis pelo medo. Não! Nós queremos pregar o amor de Jesus e a fidelidade vem como gratidão, como uma expressão de gratidão, um constrangimento em amor por tudo aquilo que o Senhor fez por nós e o que nós entregamos em troca para Ele é simplesmente o fruto da nossa gratidão. Alguns são muito gratos e não é que entreguem grandes valores em dinheiro, mas entregam algo importante da sua vida. Às vezes o sujeito ganha um salário mínimo, mas ele entrega um valor que proporcionalmente ao seu salário mínimo, é tão grande, que é muito maior do que o rico empresário, que entrega uma quantidade muito maior, mas não tem coração e não diz respeito a uma verdade. Deus olha para essas coisas, e Ele ama tanto um quanto o outro. Deus amou, Jesus disse que Ele amou o jovem rico, mas Ele disse, você precisa abrir mão do seu dinheiro. Vai, vende o que você tem e vem e me segue. E Ele não quis. Mas ele amou Zaqueu do mesmo jeito, os dois eram ricos, e Zaqueu, quando percebeu a graça de Deus, ele entregou metade dos seus bens e restituiu 4 vezes mais aquilo que tinha roubado de alguém. Porque quando a graça de Deus entra, entenda isso, quando a graça de Deus entra na sua vida, muda a sua estrutura. Nós temos aqui muita gente que não cresce, não prospera, exatamente porque não consegue compreender essa verdade. Não entende, não quer entender, confia só naquilo que tem no seu bolso. Vou falar sobre um outro assunto. Tem muita gente aqui que não consegue viver e desfrutar uma vida familiar ou uma vida boa com seus irmãos, sejam eles da sua família ou sejam eles os irmãos em Cristo, porque não conseguem perdoar. Ninguém estava me ouvindo lá, o mentor? Não consegue perdoar. Não consegue perdoar por quê? Porque não consegue compreender que aquele que é muito perdoado, muito ama. Aquele que é muito perdoado, muito perdoa. E às vezes os crentes por aí nas igrejas, não nessa. E agora eu estou falando sério, nessa não. Não cabe isso aqui. O sujeito viveu numa vida terrível, promíscua, desastrosa. Deus perdoou ele de uma forma tão extraordinária que restaurou a vida dele, restaurou a família dele, trouxe ele para a comunhão dos irmãos. E quando entra uma pessoa ou quando alguém comete algum pecado, ele não quer ser o primeiro a tacar a pedra, não. Ele é o primeiro a jogar um caminhão de pedra em cima da pessoa. Então não consegue compreender a graça de Deus, que quem muito é perdoado, muito ama. Esse amor precisa entrar no seu coração. Mas não adianta eu dizer para você assim, você tem que amar o seu irmão, porque isso é inútil. Isso é lei, é regra, não funciona. Mas quando você compreender, tiver revelação do amor de Deus pela sua vida, por aquilo que Jesus fez por você, a não ser que você ache que Jesus não lhe perdoou de nada, que você era um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, que nunca cometeu um pecado,
e que iria para o céu de qualquer maneira, pela sua própria justiça. Essa pessoa não existe. Você é um mentiroso, é um idiota, é qualquer coisa, menos uma pessoa que fala a verdade. Quando você compreender o quanto Deus te perdoou, você vai entender o quanto o perdão de Deus é maravilhoso e quanto você tem que amar o irmão. Eu não tenho inimigos, irmão. Pode ser que alguém não goste de mim, mas aí não é culpa minha, não posso fazer nada. Agora, amar o irmão é resultado de você compreender o quanto você foi amado e o quanto você foi perdoado. Essa é a graça de Deus. Eu estava abraçando ali ontem, nem comecei a pregar, meu Deus do céu, é Léo, pô. É Léo. Fernandão, lá de Santa Bárbara, ele me deu um abraço, falou assim, eu estava conversando com o Paulinho, e ele me dizia assim, como nós vivemos mal debaixo da lei todos esses anos, lá, na Restaurando Vidas, agora Betel, Projeto Betel Santa Bárbara. E eu falei para ele assim, é verdade. Aqui também eu já coloquei lei muitas vezes, não tanto quanto lá. Mas a lei, a pressão da lei, ela dá resultados muito rápidos. 600 pessoas no sítio, olha, aquilo era pressão. Pressão. Porque o vermelho ia ganhar do amarelo, que ia ganhar do azul, que ia perder para o preto. Isso chama fruto fiel. As igrejas fazem isso aí, de um modelo da visão celular. E o negócio bombava. Dudu não gosta de perder, ele é vascaíno, ele está passando pela prova. É o deserto que dá 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, o vascaíno está passando, mas ele botava 300 jovens lá dentro daquela igreja. Na força do não querer perder. Mas esses resultados, às vezes, eles vão, e do mesmo jeito que vão, eles somem. Mas quando uma igreja conhece, reconhece o perdão de Deus, a graça de Deus, o resultado ele é duradouro. Ninguém tira uma pessoa dessa, que tem essa revelação, dessa igreja e das mãos do Senhor Jesus. Você crê nisso? Isso é graça de Deus, irmão. Esse é o Evangelho, esse é o poder de Deus. Eu vou contar para vocês, então, uma história. Eu vou ler ela no livro de Mateus e no livro de Lucas, são sinóticos, contando a mesma história, de um dia que Jesus resolveu subir o monte e levou com ele Pedro, Tiago e João. Então ele subiu o monte com Pedro, Tiago e João, e lá em cima da montanha ele se transfigurou na presença desses três homens, desses 3 discípulos. E eu quero chamar a atenção para vocês logo, para vocês compreenderem que na Bíblia nada é por acaso. Pedro significa pedra, e em pedra foram escritos os 10 mandamentos da lei. Tiago significa suplantador. Tiago é uma versão grega do nome hebraico Jacó. Então, suplantador. Suplantador é aquele que suplanta, é aquele que supera, é aquele que vai além, é aquele que alcança, passa por cima. Esse é o suplantador. E João é graça de Deus. Então entenda que Jesus subiu o monte, lá em cima do monte ele se encontrou com Elias e com Moisés. Elias representava os profetas e Moisés representava a lei. Falava ali da antiga aliança, do Antigo Testamento, e ele leva consigo Pedro, diga, pedra, a lei, Pedro representava ali a lei, né? Tiago, aquele que supera, suplanta, e João, a graça, ou seja, a lei foi superada pela graça. Quem está me entendendo diz amém. Você não está debaixo da lei, a não ser que você queira. Se você quiser, como Paulo diz aos Gálatas, você pode decair da graça. Quando você vem para viver debaixo da lei e quer exercer o direito da lei. O que é a lei? É um sistema que Deus criou. A lei é boa, irmão, foi Deus que criou. O problema é que ninguém consegue cumprir. Por isso Jesus cumpriu a lei e virou o nosso representante. Quando você sai da graça e vem para a lei, a Bíblia diz que você está caindo. Caiu. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Vamos falar mais sobre isso durante esse tempo. João, graça. Tiago, supera. Pedro, a lei. A lei é superada, é suplantada pela graça. Diz amém? Vamos ver a palavra de Deus então. O Pai revela a verdade. Lucas capítulo 9, versículos de 28 a 35, diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, daqui a pouco eu vou dizer o que foi que aconteceu, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago, e João, e subiu ao monte para orar. Enquanto orava,
A aparência do seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias, apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Tem alguém cansado aqui hoje? Não. Tem alguém com sono aqui hoje? Não. Tem alguém vivo aqui? Tem. Mas eles estavam dominados pelo sono, eles não eram como vocês. E de repente, no meio daquela situação toda, isso dá um sermão. Pedro acordou. O que Pedro fez? Que você acorde nessa noite. Desperta tu que dormes, né? Levanta-te dentre dos mortos e Cristo te esclarecerá, Cristo te iluminará. Então, naquele momento, onde é que foi que eu parei? E viram a glória de Jesus e 2 homens que estavam com ele. Quantos eles estavam Peraí, não foi aqui, eu parei um pouquinho antes. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordando, subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando esses estavam, Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos quantas tendas? Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo. Ao entrarem na nuvem de glória, da nuvem saiu uma voz que dizia, Deus dizia assim: esse é o meu filho, ouçam a ele. Esse é o meu filho, ouçam. Pedro representava o quê? Tiago, João, e ali junto deles estava Moisés, que representava a lei, e Elias, que representava os profetas. E quando eles resolvem fazer 3 tendas, entenda o que significa isso. Existe toda uma história. Se eu vou fazer uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias, eu estou pegando Jesus e colocando Jesus no mesmo patamar de Moisés e de Elias. Quando Pedro acaba de dizer isso, talvez qualquer um de nós dissesse a mesma coisa, a nuvem de glória desce e a voz de Deus aparece: esse é o meu filho. Moisés era filho? Não, era servo. Ninguém no Antigo Testamento era filho. Moisés era servo. Elias era filho? Não, era servo. E Deus disse assim: esse aqui é o meu filho, aquele que eu escolhi, ouçam a ele. Quer mais claro do que isso? Não ouçam Moisés nem Elias, ouçam Jesus. Repete comigo: simplesmente Jesus. Simplesmente Jesus. Lá no começo eu li que 8 dias depois dessas coisas terem acontecido, Jesus subiu o monte com esses 3 discípulos. O que tinha acontecido 8 dias antes? Bota aí Mateus, bota o livro de Mateus aí, o texto, capítulo 16, versículo 16, diz assim: isso que aconteceu 8 dias antes, hein? Simão Pedro respondeu, vamos ler o que ele respondeu? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. De novo, tu és o Filho do Deus vivo. 8 dias depois ele sobe o monte com Pedro, que 8 dias antes, uma semana antes, ele teve uma conferência uma semana antes, agora vai encontrar com Jesus no monte para orar, e depois de ter dito que o Cristo é o Filho do Deus vivo, ele quer pegar o Cristo, o Filho do Deus vivo, e colocar no mesmo nível de Moisés e de Elias. E Deus aparece e diz: shh, shh. Não, esse é o meu filho, meu escolhido, ouçam a ele. Por que alguém quer continuar vivendo debaixo do jugo da lei, da exigência, da demanda, da profecia do Antigo Testamento, no que diz respeito à mão de Deus pesando? É isso que te digo. Ontem você, quem estava aqui, viu um pouquinho do que é profecia do Novo Testamento. Em momento nenhum disse assim: a mão de Deus está pesando sobre você, porque o seu pecado está te acompanhando, Deus está vendo o seu pecado. Cara, isso é mentira de crente endemoniado. Eu estou gravando isso, daqui a pouco tem nego me xingando.
porque dos seus pecados e das suas iniquidades, Deus não se lembra mais. Então por que ele vai dizer para você isso? Se você já é perdoado, Deus é incoerente? Está senil? Creia na Bíblia, irmão. Não fica ouvindo tolice por aí. Creia na Bíblia. Agora no monte, todas essas coisas que eu falei para você aconteceram. Jesus dos crentes, esse é o meu filho amado, a ele eu escolhi, ouçam a ele. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: ouça Jesus, irmão, ouça o Evangelho. Mas o Velho Testamento não serve para nada? Claro que serve. Eles são tipos, são figuras de coisas que estão acontecendo no Novo Testamento. O Velho Testamento inteiro, irmão, aponta para Jesus. Depois eu vou explicando isso mais para vocês. Então Deus estava dizendo que agora era o tempo do recomeço. Estava dizendo: Pedro, olha só, agora é hora de recomeço. João, recomeço. Tiago, recomeço. Até aqui, Moisés, Elias, a partir daqui é comigo. Comigo. Então no livro de João, no capítulo 6, Simão Pedro de novo. Quem? Pedro, até vendo, né? E diz assim: Senhor, alguém perguntou, né? Jesus perguntou: vocês querem ir embora também? E Pedro respondeu assim, vamos juntos aqui? Senhor, vamos de novo? Senhor, as palavras de vida eterna não estavam na boca de Moisés. Nada contra Moisés, quero conhecer ele, era um cara fantástico. As palavras de vida eterna não estavam na boca do profeta. As palavras de vida eterna estão nos lábios e na boca de Jesus. Esse é o meu filho, o meu escolhido, ouçam ele. Quem diz amém? Amém. Sai da lei, irmão, e vem para a graça. Diz amém de novo. Amém. Pedro era cheio de boas intenções, mas tinha muito de lei, por isso é Pedro, é pedra, onde foram escritos ali os 10 mandamentos da lei. Os 10 mandamentos são ruins? Não, não são, já disse isso. O problema é que ninguém cumpre eles. E se não cumpre o mandamento, por causa do não cumprimento, morre. Simples assim. E como é que Deus podia tirar o homem da morte? Fazendo Jesus cumprir o mandamento, morrer no seu lugar, cumprir a justiça que você não conseguiu, levar sobre ele o seu pecado e devolver sobre você a justiça dele. Por isso você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Uma justiça que do começo ao final é pela fé. Você não faz nada. Pela graça sois salvos por meio da fé. Mateus 17 diz assim, a partir do versículo 24, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, ou seja, acabou a experiência no monte, agora eles desceram para Cafarnaum, na beira do mar da Galileia. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? E Pedro respondeu o quê? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar. Jesus foi o quê? Chamou Pedro para uma? Vamos fazer uma resenha, Pedro, vamos conversar aqui. O que você acha, Simão? O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Pedro responde: dos outros. Respondeu Pedro. Jesus diz assim: então, o que acontece? Então, os filhos estão isentos. Pedro de novo. Ele tinha acabado de descer do monte. Deus dizendo: Moisés, Elias, passou, Jesus é meu filho, ouça ele. Quando Pedro desce do monte, e esse cobrador de impostos aqui não era igual Zaqueu, nem igual Mateus, né? Esse cobrador de impostos não estava dando dinheiro para os romanos, ele cobrava imposto de 2 dracmas, que era o dinheiro para manutenção do templo. Já naquela época não davam dízimo,
Tinha que cobrar imposto para manter o templo. Isso é uma boa ideia, né? Conversar com o governo para a gente poder cobrar um impostozinho de vocês para manter o templo. Esse governo gosta muito do imposto. Mais um, menos um. Pegou a visão, né? Jesus chama Pedro para conversa e diz assim: Pedro, você disse lá fora que eu pago o imposto do templo. Pedro, os reis da terra, quando cobram impostos, ele cobra dos filhos ou dos outros? E Pedro disse: dos outros. Ah, então os filhos estão isentos. Quem era o filho? De quem era o templo? O templo era de quem? Era a casa de Deus. Quem é o filho de Deus? Jesus vai pagar imposto pela sua própria casa? Não. O que Pedro fez? Colocou Jesus de novo no nível de todo mundo. Você está entendendo? Como a lei, ela é perigosa. E quando ela entra na mente das pessoas, isso é culpa nossa, pastores que pregam isso, apesar de tudo, mas enfim, elas querem pegar Jesus e transformar, por isso é pernicioso, quer transformar Jesus numa pessoa comum. Pedro tinha boas intenções, ele queria defender a moral do mestre. Não, meu mestre é honesto, ele paga imposto. E Jesus chama ele para o canto e diz assim: eu sou filho, eu não preciso pagar imposto na casa do meu pai. Mas para não deixar você mal e nem escandalizar lá os cobradores, faz o seguinte: o que Jesus fez? Mandou Pedro ir pescar. E vendeu o peixe? Não. Ele mandou pegar na boca do peixe. O primeiro peixe que você pegar, joga um anzol, não é a rede, pesca o peixe vai morder a sua isca. Você vai pegar e o dinheiro do imposto vai estar na boca do peixe. Eu estou falando, irmão, daquele que é maior que o templo, daquele que é maior que a lei, daquele que é maior que a natureza, daquele que diz para Pedro: eu não vou deixar você mal. Vai lá, eu vou mandar um peixe morder o seu anzol. E na boca desse peixe vai ter o dinheiro, tá? Paga o meu, mas paga o seu também. Quem está me entendendo a graça de Deus, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Esse é Jesus, ele é bom. Diga: eu sou profundamente amado. Diga de novo: eu sou profundamente amado. Diga assim: o Espírito da graça. Vamos deixar Pedro em paz um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho de Tiago e João agora. Quem quer falar de Tiago e João? Fala sério, o crente adora uma fofoca. O pastor Bento falou comigo no ouvido ali, me contou a situação, a pastora perguntou o que houve. Eu falei: calma, não houve nada, está tudo bem. Está sempre havendo alguma coisa. Ela está sentindo falta de você, Rony. Perguntou para mim 3 vezes. Aí eu tive que mandar mensagem. Não é verdade? Ela vai ter conversa com você depois, tá? Não está correndo antes de terminar. A gente gosta de saber das coisas. Vamos falar um pouquinho de Tiago e de João? Pedro teve a experiência. Alô. Opa! Eu pensei que era só com o pastor Sardinha que isso acontecia, mas eu acho que acontece. Se me chamar de pastor baleia, eu vou levar uma pifa, hein? Pô, perdi 6, 7 quilos, fala sério. Pifou, é? Acabou a bateria? Estão rindo aí, né? Fica rindo do profeta aí, vai. Olha a lei aí, ó. Fica rindo do profeta aí, vai. Eu sou filho amado. Ele gosta de mim, me ama. Sinto muito. Então a gente já viu a situação de Pedro, vamos ver a situação de Tiago e de João. Lucas capítulo 9. Vamos voltar a Lucas 51 a 55. Olha só que interessante. Irmão, isso aqui é uma sequência de fatos, tá? Amém? É uma narrativa, eu estou colocando isso aqui na sequência. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Quando Moisés e Elias vieram no Monte da Transfiguração, eles estavam falando, se você percebeu no texto, sobre a breve partida de Jesus. Eles estavam falando a respeito do momento que Jesus seria sacrificado. Por isso eles vieram ali. E Deus aproveitou aquela situação toda. E agora, ele desce do monte, faz o que tinha que fazer e parte para Jerusalém, porque a hora dele estava chegando.
Então, aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo esses, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o que aconteceu? O povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Samaritanos e judeus não se entendiam. Ao verem isso, os discípulos, como é que é o nome deles? Tiago e João, perguntaram. O que eles perguntaram? Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruir? Na Bíblia, onde é que você ouviu falar que alguém fez cair fogo do céu? Quem? Profeta Elias. Se Moisés estava influenciando Pedro, Tiago e João estavam de olho em Elias. E Deus devia estar lá em cima assim. Claro que Deus não faz isso porque Ele sabe de todas as coisas. Onde é que está? Eles não tinham revelação, irmão. Então, pede revelação para Deus. Eles acabaram de ouvir Deus falar. Falar. Falar, como eu estou falando com vocês. Esse é meu filho. É esse que eu escolhi. Ouça a ele. Aí Pedro desce e olha para Moisés. Porque a lei diz que todo homem de 20 anos para cima tem que pagar imposto do templo. Logo, Jesus tem que pagar também. Ele aplicou a lógica da lei. Olhou para Moisés. Agora Pedro e João, cheio de poder, quer que eu mande descer fogo do céu para destruí-los. Fazer o quê? Destruí-los. Para a gente ir rápido por causa do tempo, né, Léo? Olha o que Jesus respondeu. Mas Jesus, voltando, repreendeu. Fez o quê? Isso é disciplina. Olha a disciplina de Jesus como é. Jesus não pega o chicote e bate em ninguém, a não ser nos cambistas que estavam no templo, mas eles não eram crentes, estavam ganhando dinheiro às custas da religião. Jesus, voltando, os repreendeu. Vocês não sabem o que eles não sabiam? Vocês não sabem qual é a espécie de espírito que vocês pertencem. Pergunta para quem está do seu lado. Por acaso, você sabe a que espírito você pertence? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Faz a mesma pergunta que Jesus fez. Você sabe a que tipo de espírito, que espécie de espírito vocês são? Você, eu não vou nem apontar, vou botar a mão no bolso. Você, quantas vezes pensou assim? Podia cair fogo do céu, quem mora do lado de lá, então, no meio daquele baile funk que não deixa ninguém dormir a madrugada inteira, e um monte de nego doidão o dia inteiro. Ai, se eu cair. Fogo do céu. E Jesus lá em cima, eu deixei escrito. Vocês não sabem de que espírito são? Qual era o espírito de que Jesus estava falando? Jesus estava dizendo, nós somos do espírito da graça. Qual era a missão de Jesus? Ele disse aqui, porque o Filho do Homem não veio... Não veio... Tem líder de célula que quer pegar no pescoço do encardido do discípulo e quer estrangular ele. Nem vou falar de pastor, porque é a minha área, não vou dizer isso, né? Não veio para destruir, veio para salvar. Buscar e salvar aquilo que estava perdido. Eu estou dizendo isso tudo porque os caras tinham acabado de ter uma experiência extraordinária com Deus. Eles viram Jesus transfigurado, coisa que ninguém vê. Ouviram Deus falar, esse é o meu filho, ouça ele. Vire para quem está do seu lado e diga assim, essa palavra permanece até hoje. Jesus é o filho, diz, ouça ele. Tá, entendeu? Tá claro? Ouça Jesus.
Espírito de Elias. Qual é o espírito de Elias? Justiça, vingança. Pedro e João deviam estar babando, mas eles queriam defender Jesus, porque Jesus foi rejeitado. Sabe o que Jesus fez? Sabe? Quem sabe? Vou dizer: nada. Simplesmente foi para outra aldeia e continuou a jornada dele. O que aconteceu com aquelas pessoas? Cada um com seus. Qual é o único pecado que não tem perdão? Rejeitar Jesus. O que eles fizeram? Hein? Rejeitaram Jesus. Daí você pode concluir o que aconteceu. Esse é o espírito da graça. Ninguém é obrigado a fazer nada. Não vai ser destruído por causa disso. Mas as escolhas que fazemos, elas têm grandes consequências. Jesus fez descer fogo? Não. Fora. Sabe, às vezes o evangelho é pregado. Talvez você esteja aqui e não tenha ainda uma decisão, não tenha crido ainda em Jesus como seu Salvador. Jesus não vai obrigar, ninguém vai lhe obrigar. Ninguém é obrigado a estar aqui. Ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Você vai para o céu porque você quer. Porque você resolveu crer no projeto de Deus para a sua vida. E quem não quer? Não vai. Sem problema. Arque com as suas consequências. É assim que funciona. Mas se você é uma pessoa, entenda que Deus te ama. Ele quer mudar a história da sua vida. Mas essa mudança não vai partir da sua força. A lei foca em você. A fé foca em Jesus. A lei foca no que você pode fazer. A graça mostra aquilo que Jesus fez por você. Uma justiça que do começo ao final é pela fé. Diga: pela fé. Irmão, tenha revelação. Eu sei que você já entendeu, mas você precisa ter revelação do Espírito a esse respeito. É isso que vai virar a chave da sua vida e vai fazer você ter um recomeço. Eu queria ter pensado naquilo que o pastor falou ontem, que 22 anos é um novo ciclo, né? Mas não foi isso que Deus me disse. Deus só falou recomeço, mas tinha algo implícito. Deus está começando conosco de novo, mas precisa começar de baixo. Aliás, de baixo não, em cima de uma base firme. E essa base simplesmente é Jesus. Pedro olhou para Moisés. Tiago e João olharam para Elias. Para quem você está olhando? Olhe para Jesus. Você foi perdoado? Quantos foram perdoados? Todos fomos perdoados. Você foi muito perdoado? Entenda que o resultado de grande perdão é um grande amor. Grande amor. Quando a gente é perdoado de muita coisa, a gente não fica ofendido à toa. Será que implicância tem a ver com isso? Porque eu gosto de implicar com ela. A gente gosta disso, né? É muita coisa, né? Os homens lá de casa gostam muito de implicar com ela. Ele vai implicando até a panela, mas quando percebe que está, aí ele sai fora e deixa para mim, né? Eu saio fora e não tem para onde ir e tal. Se você é muito perdoado, você muito ama. Muito ama. Você não fica revoltado com aqueles que implicam com você, porque você foi muito amado. Você não fica ofendido por qualquer coisa, porque você foi muito perdoado, você foi muito amado. E você vai compreender que a pessoa ela não teve essa revelação ainda. Ela não teve esse entendimento ainda. Talvez ela esteja lá igual Tiago e João. Senhor, quer que eu faça cair fogo do céu sobre a cabeça desse indivíduo? E Jesus disse: não, esse não é o seu espírito. Você está debaixo do espírito da graça. Buscar e salvar, não destruir. Essa é a mensagem. Por isso o Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, e agora ele está sobre nós. Pregar boas novas. Liberdade para os cativos. Não é assim? Os oprimidos pelo pecado e pelo inferno. Óleo de alegria ao invés de pranto. Nada mais de espírito angustiado. É disso que nós estamos falando.
Moisés foi um grande homem. Eu quero muito conhecer Moisés. Que cara fantástico. Elias, então, Deus é tão bom que Elias aprontou e nem morreu. Moisés, apesar de toda a sua grandeza, no final da sua vida, ele não conseguiu entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele ficou irado e bateu na rocha quando Deus mandou apenas falar a rocha. Moisés representava Deus, irmão. Nós representamos Deus. E quando ele bateu naquela rocha, ele estava mostrando para o povo que Deus era um Deus irado. E Deus nunca foi um Deus irado. Por isso ele não conseguiu entrar na terra da promessa, ele não levou o povo para a terra prometida. Elias representava Deus. Ele fez descer fogo do céu, ele honrou o nome do Senhor, fez milagres extraordinários. Mas quando Jezabel disse assim, eu vou matar você, o que ele fez? Fugiu. A fuga de Elias estava dizendo o quê? Jezabel é maior do que Deus. Moisés falhou. Repete, Moisés falhou. Elias desanimou. Isaías 42, versículos de 1 a 4, nós vamos encerrar. Diz assim: eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu escolhido. De quem que ele está falando? Jesus, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu, e ele promulgará o direito para hoje. Vira para quem está ao seu lado, diga assim para você: você é judeu? Não. Ele promulgará o direito para os gentios, sobre ele está o meu espírito, eu escolhi ele. Está falando de Jesus. Vai, 2. Não clamará, não gritará, não fará fogo descer do céu, não vai fazer a terra abrir nunca mais, não vai fazer ouvir a sua voz soar na praça. Jesus não fica gritando nem obrigando ninguém a fazer nada. Versículo 3, é profecia, hein? Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, mas com fidelidade promulgará o direito, a justiça. Versículo 4, não desanimará. Quando Jezabel aprontou com Elias, Elias desanimou, ficou deprimido, queria morrer. Mas Jesus é maior do que Elias. Quando a aldeia samaritana rejeitou Jesus, ele ficou desanimado, disse assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou para Jerusalém coisa nenhuma, vou voltar para o mar, vou dar um mergulho. Não, ele simplesmente seguiu em frente. Diga, ele não desanimará. Sabe, quando você está desanimado, você pode olhar para Jesus e ver nele uma rocha que te sustenta, porque ele não desanimará. Elias desanima, Jesus não, mas continua, não desanimará, nem falhará. Moisés falhou. Quer ser o rígido cumpridor da lei? Sempre falha. Mas Jesus, ele não vai falhar. Não desanima e não falha. Então ele é o escolhido para promulgar o direito para aqueles que estão desanimados, para aqueles que falharam. Ele é a resposta. Se você está desanimado, se você falhou, ele é a sua resposta. A sua resposta não está na religião, a sua resposta não está em Moisés, não está na obrigação que você tem que cumprir, não está em nada disso. A sua resposta está em Jesus. E diz ali: não falhará, até que ele estabeleça na terra a justiça. Justiça, a justiça de Deus, que é ele mesmo, que é Cristo Jesus. Uma justiça que do começo até o final, ela é pela fé. Jesus veio para estabelecer a justiça de Deus. Moisés era impaciente, ele foi impaciente, e olha que ele era o melhor de todos os homens,
mas falhou. Porque a lei condena o melhor de nós. Contudo, Jesus, com relação a Pedro, ele foi muito paciente. Muita paciência. E assim como ele foi paciente com Pedro, ele vai ser paciente com você também, no seu erro, na sua falha. Diz amém. Elias, ele estava totalmente desanimado, mas Jesus não desanimou. Então ele é refúgio para os que falham e para aqueles que desanimam. Esse é o nosso amado Jesus. Esse é o Jesus que me ama. Esse é o Jesus que me perdoa. Esse é o Jesus que diz para nós nos firmarmos na sua justiça, e assim nós seremos erguidos acima, diga acima das minhas derrotas. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus: o ciclo de derrota na sua vida acaba agora. O ciclo de derrota na sua vida acaba agora. Nós não estamos mais debaixo da dispensação da lei, nós não estamos debaixo mais disso, agora nós estamos debaixo da graça, nós somos filhos da graça, e o Espírito que está sobre nós é o Espírito de filiação, que nos chama Abba Pai. Deus é nosso Pai, a Ele nós ouvimos a Cristo. Cristo é o Filho amado, a lei é para ímpios, nós somos filhos amados do Pai. Diga: eu sou filho amado do Pai. E Ele não distrata, Ele não veio apagar o pavio fumegante, e nem veio quebrar, esmagar a cana quebrada, mas Ele veio restaurar os desanimados e aqueles que falharam. Quem crê comigo, fica de pé agora, em nome do Senhor Jesus.